Eu e a Estê sempre falamos muito sobre o processo de cocriação, hábitos que fazem a gente manter a energia mais elevada e como aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina, opções que façam com que a gente alcance mais fácil o que a gente deseja. Mas a gente nunca tinha trazido isso de um jeito tão pessoal como nesse episódio. Então a gente quis inovar, trazer como são as nossas conversas que justamente originaram esse podcast para vocês, sobre as nossas reflexões. E eu trouxe um processo muito pessoal meu de materialização de uma oportunidade de trabalho que eu queria há muito tempo. Então fica aqui o convite para vocês escutarem esse episódio, e caso gostem, compartilhem com quem vocês conheçam e curtam e sigam o nosso canal. Pensando muito em trazer algo diferente dessa vez, ou melhor, retomando as nossas origens. A gente estava com vontade de ter essa conversa entre a gente, porque eu e Estê, a ideia do podcast justamente surgiu porque a gente tem trocas muito boas e a gente resolveu compartilhar com vocês algumas delas. E um dos processos que tanto eu quanto a Estê a gente fala muito e realmente a gente já viu resultados na nossa vida é o processo de manifestação. Porém, a gente queria trazer um pouco diferente do que a gente vê por aí e focar muito na questão dos desafios desse processo, né? Porque tem muito conteúdo pela internet, mas é muito mais receita de bolo que tu encontra por aí do que como superar os desafios que acabam, sim, ocorrendo nesse processo. Eu, recentemente, consegui materializar uma coisa que eu queria há muito tempo, que era um trabalho que fosse home office e com uma flexibilidade maior. Então, tô com isso bem fresquinho na minha cabeça. Tava conversando ontem com meu irmão sobre e pensei o quanto seria legal compartilhar com vocês um pouco sobre esse processo. É muito interessante, porque quando a gente tem um processo de manifestação que funciona, a gente observa as leis universais. O princípio do mentalismo, o princípio de causa e efeito, a lei da vibração, a correspondência, ou seja, são inúmeras as leis que a gente sabe que foram aplicadas corretamente. Isso consciente ou inconscientemente, tá, pessoal? Quando a gente aplica todas essas leis, a gente sabe que o resultado será alinhado com aquilo que a gente verdadeiramente deseja. Mas o que poucas pessoas falam é quando estamos nesse lugar, nessa rota, com esse mapa nas mãos, como a gente percebe se a gente precisa observar novamente algum ponto e reajustar essa rota, ou se aquele é verdadeiramente o caminho e que nós estamos nos sabotando. Então, Vicky, como a gente percebe todos esses lugares e como foi a tua jornada para chegar na tua manifestação dos sonhos? Tu sabe que uma das grandes questões para mim é sempre o que a gente está sentindo, né? O quanto é importante esse ser o primeiro pilar. Porque a partir do momento que tu tem ansiedade, culpa, algum sentimento negativo, é muito difícil que tu materialize alguma coisa boa, que tu realmente deseja, né? Porque tu vai atrair justamente mais daquilo. A nossa vida é um reflexo do que a gente sente antes de qualquer coisa. Então, ao meu ver, ontem, como eu trouxe na introdução, estava falando com meu irmão, o primeiro passo é disciplina. Por quê, pessoal? Quando a gente tem esse processo de precisar estar numa frequência mais elevada para atrair resultados melhores, é muito importante que a gente tenha disciplina no processo de fazer orações, meditar, e eu não estou falando coisas maçantes. Às vezes são 8 minutos que tu gaste do teu dia nisso, e o benefício que aquilo vai trazer para ti, para justamente proporcionar esses resultados. Eu, no meu processo, eu sou humana. Tive momentos que eu chorei, que eu fiquei angustiada, que era algo que eu queria, mesmo sabendo na teoria que não é bom, né, vibrar nisso. Poxa, eu não consigo controlar 100% o que eu sinto. E sim, eu tive esses momentos. Mas aí todos os dias eu orava e eu meditava. E eu sabia que isso me colocava num lugar de vibrar mais alto. Fora que eu tinha no meu dia a dia coisas que me dessem prazer, como ir pegar sol, ler um livro que eu gosto, ir na academia. Então, claro, cada pessoa vai ter o seu processo, mas o quanto é importante essa questão da disciplina, sabe? Porque o que nos puxa para baixo, se a gente já está vibrando baixo,
aí a gente entra no estado de vitimismo, de reclamação muito facilmente. E é muito difícil tu cocriar algo legal com isso. Eu vejo muito dessa forma como uma das primeiras etapas, assim, já. E até quando nós estamos co-criando, seja, percebendo aquilo que a gente deseja, é importante nós estarmos nos estados mais elevados vibracionais, né? Então, quando a gente observa uma frequência de vergonha, talvez uma vergonha pela razão que eu desejo isso, né? O meu sistema não teve isso. Por mais que seja algo grandioso e algo que eu verdadeiramente gostaria, que eu tenho capacidade de chegar lá, será que eu não tenho vergonha de mostrar as minhas conquistas para os outros, de mostrar o lugar em que eu cheguei por alguma lealdade inconsciente? Né? A vergonha é a frequência mais baixa. Na tabela de David Hawkins, ela está em 20 Hz. Depois eu tenho medo, tem a apatia, e aí a gente vai subindo, né? E subindo, até que a gente chegue na razão, até que a gente chegue no amor e na iluminação. Então, nesse processo de mentalizar, né? Primeira lei universal, todo é mente. Quando eu estou elevado e quando eu estou numa alta frequência, eu estou mais perto da mente maior, que é o todo, que é o Criador. Então, a gente perceber nessa primeira etapa, né, de manifestação, como está a minha vibração. Para quê? Para que a gente não entre naquele triângulo invertido, né, aquela tríade baixa, né, a vítima, o algoz e o salvador também. Por quê? Porque por lealdades invisíveis, muitas das vezes a gente não consegue chegar lá. Porque ninguém chegou e eu sinto vergonha de chegar. Porque ninguém chegou e eu tenho tristeza de deixar aquelas pessoas sem aquele resultado. Mas uma das coisas e um dos princípios mais valiosos até da constelação familiar é que quando a gente honra os nossos ancestrais, a gente toma a vida e a gente verdadeiramente dá certo, a gente obtém êxito e a gente tem sucesso. E a melhor coisa que a gente pode fazer por todos aqueles que vieram antes de nós é dar certo, né? Então, acho que esse ponto que tu trouxe tem muita validade, vi que tanto quando a gente vai fazer o processo de manifestação, quanto nós estamos dentro dele. Porque quando nós estamos dentro dele, muitas das vezes as dúvidas, as formas de pensamento negativa que chegam no nosso campo, ou as situações que chegam e que às vezes a gente pensa, nossa, isso não é para mim. Não, talvez estejamos numa baixa vibração e chegam esses pedidos de confirmação, esses desafios por conta da nossa frequência baixa. Porque numa frequência alta vem a fluidez do Criador, a fluidez do todo, a facilidade, né? Axis nos diz, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas quando estamos elevados, se nós estamos com essa frequência baixa, o que a gente vai atrair? Desafios, medos, pessoas que vamos colocar para baixo, situações que são desafiadoras e cabe a nós nos posicionarmos de uma forma íntegra, conectada com aquilo que nós somos e com aquilo que nós desejamos manifestar e continuar. Então, o passo 1, a gente sempre observar a nossa vibração em tudo e a todo instante. Eu acho que outro passo que é muito importante mesmo, pessoal, fazendo um link já com o que a Estê falou dessa questão familiar, é muito ambiência, tá? Por mais que eu tenha agora um trabalho que seja home office, que me permita essa mobilidade de estar em Porto Alegre, estar em São Paulo, estar no Rio de Janeiro, em algum lugar, eu tinha muito em mente que se eu continuasse no mesmo lugar que eu estava, eu teria os mesmos resultados. E com isso, o que eu acabei fazendo? Eu pensei, não, vou para São Paulo. Eu falei para minha terapeuta, a Marlene, ficar no ambiente neutro, né, que é um ambiente psíquico meu mesmo, que não tem as interferências das pessoas que eu convivo diariamente. E quando eu estava lá, em São Paulo, eu lembro que me inscrevendo para algumas vagas, assim, eu lembro que eu pensei assim, nossa, o quanto realmente foi a decisão certa, sabe? Porque eu me senti em paz por saber que eu estava no meu ambiente. Porque, querendo ou não, quando a gente está nesses processos de instabilidade, né?
que a gente passa por altos e baixos emocionais, as pessoas de fora podem ser justamente as nossas crenças externalizadas. Então podem te falar coisas muito negativas. Então se tu pode e se preserva mais, ao meu ver, é de grande valia. E aí vem um outro ponto, que esse ponto quem me conhece sabe que eu sou bem crítica nele, que é não sair espalhando por aí, né? Quando eu tô fazendo alguma coisa. Depois que eu faço, eu não tenho problema de falar, como eu tô falando para vocês, mas enquanto eu estou no processo, não é mentir, gente, né? Tanto que se alguém me perguntasse, Vitória, tu tá procurando alguma coisa? Sim, claro, eu realmente estava, entendeu? Mas eu não entrava em detalhes, não falava, estou participando de entrevistas, estou isso, aquilo, não. Só falava assim, claro. Quando eu fui para São Paulo, muita gente eu chegava a ver assim, achava que eu era biruta, né? Talvez eu seja um pouquinho biruta mesmo. Mas do tipo, nossa, essa louca vai para São Paulo sem ter nada em vista. E sim, eu tinha coisas em vista. Mas aí eu preferi justamente preservar, né, essas possibilidades que eu tinha e do que me preocupar com o que com o que eu achar de mim e falar o que estava acontecendo, sabe? De pensar, não, se a pessoa acha isso, é uma questão dela, mas eu vou me preservar. E eu vejo quanto realmente, assim, pelo menos dentro do meu processo, porque eu sou uma pessoa que tem essa crença muito forte, né? E crença, pessoal, é outro ponto muito importante. Se a gente acredita em alguma coisa, a minha outra terapeuta, que é a Alice, sempre fala, tá, a gente pode trabalhar sobre uma crença, mas se tu acredita nela, vamos olhar para isso com cuidado, porque o processo de materialização passa por uma crença. Então, se eu tenho a crença de que se eu preservo em estado hermético alguma coisa, se eu não sair espalhando e aquela energia, ela vai acontecer, é bom que eu respeite isso. Entendeu? Eu acho que vem muito desse lugar de autorrespeito, de justamente pensar mais no meu processo do que no que os outros falariam também. Muito bom esse ponto que tu trouxe, Vicky, pelo seguinte motivo, gente. A gente estava falando de leis universais anteriormente. E a lei é a verdade absoluta. Tudo o que está nas leis universais, que são os princípios do Criador e que já está instalado nessa realidade há muito tempo, isso 100% dos casos vai se validar, tanto quanto a gravidade, né? Então, se a gente derrubar isso aqui, ó, até o último dia das nossas vidas, vai cair, a menos que tenha uma alteração física, biológica, né, inconsciencial no planeta que altere a lei da gravidade, mas ela é uma lei. Mas quando a gente mexe em crenças, é interessante a gente perceber e começar a se perceber nesse processo de manifestação também, quais são as nossas crenças. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente acredita verdadeiramente, aquilo vai auxiliar o nosso processo e pode trazer um processo de construção quanto de destruição, né? Então, por exemplo, essa crença ela é muito forte para Vicky, para mim ela não é tão forte. Eu não tenho problema em falar quando as coisas estão acontecendo, mas um ponto que eu sinto de trazer, que ela é uma linha muito tênue, é não ter problema de falar quando aquilo está tão enraizado dentro de mim que não importa o que me digam, não importa o que aconteça, eu sei que aquilo vai se concretizar, porque aquilo vem de algo maior que eu, que é o eu superior. E eu, Stephanie, eu sei e sinto e vivo conectada com a espiritualidade. Então, eu digo que eu tenho uma equipe espiritual que me ampara. Eu tenho a clarividência, eu tenho a clareaudiência e eu sei discernir o que é uma voz da minha alma, um desejo do meu ego e o que é a voz da minha equipe espiritual que está me avisando. Então, a gente precisa perceber quem somos nós diante de todos os processos e ainda perceber quais são as nossas crenças muito fortes, né? Para que, como a Vicky falou, aquilo não seja um lugar de destruição, um lugar de a gente não chegar lá. Então, esse lugar, assim, desses processos internos, a gente precisa olhar para isso com verdade. Vou trazer um exemplo meu. Quando a minha equipe espiritual me diz algo, não importa se eu vou falar para alguém ou não, aquilo vai acontecer, porque vem de algo maior que eu. E aí, não tem como duvidar, porque é aquele quentinho no teu coração. É aquele, eu tenho 100% de certeza porque eu sei que essa voz não é minha. Mas para quem não tem essa voz, como que a gente sabe, né?
Como que a gente sente? Ou será que eu tenho essa voz e eu não me percebo? Gente, uma voz de uma equipe espiritual, ela é um atravessamento. Ela destrói totalmente qualquer crença ou qualquer possibilidade de forma pensamento negativa e preenche o teu coração. E a partir disso, tu vai começar a observar o desdobramento nessa realidade. Quando é uma voz interna da nossa alma, a gente vai sentir aquela coragem, mas a gente pode em algum momento oscilar nesse processo. E quando é do nosso ego, gente, provavelmente a gente não sinta no coração. Então, observa muito isso que a Vicky trouxe muito bem, né? Quais são as minhas crenças? Porque a gente tem crenças e a gente pode escolher as crenças conscientes ou inconscientemente. E aqui não é sobre certo ou errado, né? Sobre ser o jeito mais adequado ou não ser, porque são crenças. Mas quando a gente olha para as leis, são leis absolutas e que se validam em 100% dos casos. Se eu acredito no princípio da correspondência, ou se eu não acredito, essa lei está operando no meu sistema. Se eu acredito sobre o princípio de causa e efeito, ou se eu não acredito, essa lei ela está operando no meu sistema. Então a gente tem que observar muito isso. Assim, a gente trazer mais um ponto, né, sobre esse lugar do que a gente vai manifestar, o que a gente não vai manifestar, complementando a Vicky com a questão das crenças, é a gente perceber também quando a gente está se sabotando no processo, Vicky, se tu puder trazer um pouco sobre isso, porque às vezes a gente pode entrar em caminhos que não são nossos por conta do todo aquele lodo, né, de todo aquele enroscamento, de todas aquelas cordas que vêm do nosso inconsciente para que a gente não saia do lugar, mesmo que a gente verdadeiramente deseje. Como que funciona isso, Vicky? Tu sabe que eu só vou pegar uma coisa que tu trouxe, que é uma diferença que é muito importante, o que é do ego e o que é do coração. Das teclas que eu bato muito sempre essa questão de meditação e oração é que elas possibilitam que a gente entre em contato com o nosso eu interior e isso vai nos dar força verdadeira para passar por adversidades e mesmo que sejam as nossas inconstâncias internas, tá? Como eu disse, eu realmente tive meus momentos de baixo nesse processo, mas eu tinha uma certeza interior que era o que eu tinha que fazer do jeito que eu tinha que fazer. Tanto que quando eu pensei para São Paulo, eu mesma sentia aquilo, eu pensei, eu tô doida mesmo. Mas eu sentia como algo necessário. E quando eu estava lá, já fazia uma semana, eu pensei, tá, agora eu entendi porque eu tô aqui. Eu precisava estar nesse ambiente para eu me reconectar mais comigo e conseguir materializar o que eu desejava. E aí, tu falou o ponto muito da autossabotagem. Ao meu ver, né, trazendo o meu processo, era como se eu tentasse negociar com o que eu queria. No meu caso, isso foi uma autossabotagem, sabe? Eu acho que a gente tem uma linha muito tênue, né, entre a gente ser muito teimoso, do tipo, não, porque eu quero aquilo, porque eu quero, e às vezes realmente o universo tá te preparando alguma coisa melhor, né? E só que tem vezes que a gente tenta negociar. Vou te dar um exemplo. No meu caso, eu queria muito um trabalho home office. Só que eu pensei assim, quando vê, né, não dá para ser home office, então vou tentar híbrido. E se for híbrido, que seja pelo menos em São Paulo, né? Mas eu aceitei comigo mesma que seria disso para cima. Eu não iria disso para baixo, tá? Porque já aconteceu. E esse é sério, isso é assim, ó, foi a prova do quanto a gente tem que tomar cuidado com o que a gente realmente faz também, né? Porque eu tinha me inscrito, o meu trabalho anterior a esse, eu tinha me inscrito num processo seletivo que era em Porto Alegre. O único processo seletivo que eu me inscrevi, que era em Porto Alegre, gente, os outros todos eu tinha me inscrito em São Paulo, no Rio de Janeiro. Qual que eu passei? Sim. Mesmo tendo mais de 11 mil candidatos, eu passei no de Porto Alegre. Então, eu prometi para mim mesma, quando eu estava lá dentro, eu pensei assim, cara, por que eu fiz isso comigo? A gente culpa muitos outros, né? Tipo, tem inimigos, não sei o quê, blá, 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 escassachê. Mas, cara, eu fui a minha maior inimiga. Eu me inscrevi em algo que eu sabia que eu não queria, entendeu? E foi muito naquele lugar do ego, que como a Carol trouxe muito bem no episódio de coerência, que quando eu cheguei lá, eu vi que não era o que eu queria, entendeu? Porque eu já sabia que não era o que eu queria. Então, isso me trouxe uma clareza de, não é aqui que eu quero ficar,
então eu vou ser mais correta comigo. Eu não vou me auto-sabotar de fazer negociações de questões que são inegociáveis para mim. Então, naquele momento, era inegociável para mim um trabalho que eu tivesse que presenciar em Porto Alegre. Então, vou escolher um trabalho que seja pelo menos híbrido em São Paulo. E aí, para mim, ficou muito claro nesse processo o quanto eu tinha me sabotado anteriormente. E nessa história de autossabotagem, foi mais de um ano da minha vida, entendeu? Então, como a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, assim, e tá sempre muito alerta. E isso liga a um ponto muito importante, pessoal: clareza. A gente tem que ter clareza do que a gente deseja verdadeiramente. Porque quando a gente tem clareza, mesmo que a gente demore mais para tomar de decisão, quando a gente tem clareza, a gente consegue tomar passos mais assertivos, melhores, né? Então, é muito importante a gente ter bem acertado na nossa mente o que a gente verdadeiramente deseja. Com certeza. E quando a gente tem clareza, e quando a gente está num lugar de verdade, quando a gente está nesse sentido do coração, nos processos de manifestação, a gente pode passar por esses desafios, que é o que a Vicky falou, né? No sentido de por que eu fiz isso comigo, mas ainda assim é importante a gente validar esse aprendizado, né? As coisas são como são, tudo é como é, e dentro dessas esferas existem esses aprendizados, né? Então a vida, ela é sábia. A prof. Lúcia Helena Galvão fala muito isso, ela fala: a vida é sábia, ela sabe o que manifestar. Então, quando a gente observa mesmo a nossa não preferência depois de algum processo e a gente olha para aquilo com verdade, a gente consegue colher conscientemente o aprendizado necessário para que aquilo não se repita. Mas naquele momento, naquele nível consciencial, aquilo foi muito importante. Porque talvez, se ocorresse diferente, essa percepção ela não estaria tão clara. Porque muitas das vezes a gente pode precisar, isso não é uma regra, né? Mas a gente pode precisar de um desconforto para que a gente se olhe e esteja em verdade naquilo que a gente verdadeiramente deseja. E ao mesmo tempo, gente, quando a gente está nesse processo de manifestação, uma coisa que pode acontecer é a gente manifestar mais de uma possibilidade dentro daquilo que a gente possivelmente gostaria de fazer, ou também a gente pode manifestar uma possibilidade nova e uma possibilidade antiga, e a gente entra numa encruzilhada. Eu vou trazer um processo meu brevemente. Eu estou fazendo uma transição de carreira, porque sim, eu sei que eu só vou trabalhar com a espiritualidade muito em breve. Isso é o que a minha alma veio fazer, isso está no meu mapa astral, isso está nas minhas consagrações de ayahuasca, isso está em todos os processos de cura que eu vejo. Então, esse é um lugar que eu sei que eu estarei. Mas, hoje, eu estou em uma transição. Em uma transição, a gente está se deslocando. É como quando a gente está dentro de um avião. A gente ainda não chegou, mas a gente sabe que a gente vai chegar. E o que aconteceu esses dias, para vocês perceberem? Eu estava fazendo um trabalho, eu estava fazendo um teste de trabalho, eu também trabalho como modelo, e eu passei, e era um trabalho de desfile de cabelo. Só que na mesma data e no mesmo instante em que eu estava sendo aprovada naquele teste, eu recebi uma mensagem da equipe do meu mestre falando que teria uma formação no mesmo final de semana. E eu teria que escolher entre a velha eu, e sim, como eu sou autônoma, eu também preciso olhar para o meu lugar financeiro de responsabilidade adulta, e a nova eu, que não tinha aquela formação, mas que tinha uma oportunidade de obter aquela formação ali. E aqui, gente, a sacada é a gente sentar, se conectar com o nosso coração, entender as possibilidades que a gente tem para dizer sim e para dizer não, e agir de uma forma muito alinhada e coerente. O que eu fiz? Eu pausei naquele momento, entrei em contato com o meu coração, né? Eu poderia falar do mecanismo de como eu fiz para checar com a equipe espiritual, porque é muito claro. Mas a gente pode trazer um outro episódio sobre isso, quando a gente falar mais de espiritualidade. Mas o que você pode fazer quando chega nesse lugar de encruzilhada? Sente no teu corpo. O nosso corpo, ele é uma tecnologia ancestral gigantesca. Ele vai comunicar. Então, se você não tem visões, se você não escuta alguma voz do plano superior, se você não sonha, talvez, escute o seu corpo. Para, senta,
fecha os olhos se precisar, respira fundo e vê o que o teu coração fala. Quando ele expande, isso significa que esse é um caminho. Quando ele contrai, isso significa que esse não é o teu caminho. Então, nesse caso, se eu fizesse esse processo, eu sentiria o coração expandido com toda certeza, né? E foi a decisão que eu tomei. Amiga, desculpa te interromper essa tua fala só para não perder o fio da meada, mas o quanto é importante esse processo de estar sempre olhando para dentro, porque a gente vai fazendo ajustes finos para saber o que é interferência externa, que é aquela angústia que tu pode sentir no coração também, mas o tipo, isso não é meu. Eu estou fazendo uma coisa que desafia a minha lógica, mas isso aqui não é meu. Então, o quanto é importante esse processo de estar sempre olhando para dentro, fazendo autoanálise, porque tu sabe diferenciar. E às vezes é muito sutil, porque daí a gente volta para a questão da autossabotagem, né? E no teu caso, eu acho que foi muito um salto de fé. Quando a gente deseja verdadeiramente uma coisa, eu acho que isso é muito importante de trazer. Pode parecer maluquice, que tu falou, tipo, vou ganhar dinheiro, ou justamente vou fazer uma formação que eu vou gastar, mas como é uma coisa que tu realmente deseja e tá alinhado com o que tu quer, faz todo o sentido do universo. Não era uma coisa supérflua, né? Então, acho que tem também essa diferença. Sim, totalmente. E desse lugar a gente precisa se posicionar. Então, gente, olha só, e como estar em verdade auxilia tudo, né? Porque o que acontece? Eu pausei, expliquei para as pessoas do trabalho, porque afinal de contas eu estava disponível até então, e eu fui aprovada e no mesmo instante eu recebi uma mensagem, né, falando sobre a formação. Então eu fui totalmente clara do início ao fim, contei o que aconteceu, o que estava acontecendo e me coloquei no lugar de sim, se eu não puder estar na data específica e vai comprometer a agenda de vocês, eu prefiro que vocês escolham uma outra pessoa neste instante. Mas se sim, houver uma maneira de eu chegar mais tarde, de a gente ajustar, eu gostaria de estar. E o que aconteceu? Eu consegui reajustar os horários, né, com a permissão do criador, porque a gente cocria. Fiz o trabalho, né, então num dia específico eu não precisei ir e consegui fazer a formação. Então, o quanto quando a gente diz sim para aquilo, tudo aquilo que a gente sabe sobre nós, o plano divino que entende também tudo aquilo que a gente vive, se for o seu caminho, vai dar certo, né? Então, é esse lugar de eu abro mão daquilo que talvez neste momento a minha mente sente que precisa, e que sim, a gente sabe que a gente precisa de algumas coisas, mas quando eu me rendo no nível profundo de não entender, mas estou no caminho de alma e servindo a fonte, porque essa era uma ferramenta de serviço que poderia auxiliar outras pessoas, bom, aí o todo ele vai reorganizar de uma forma que a gente nunca vai conseguir entender muitas complexidades, a gente pode tentar, mas entender mesmo, a fé é quando a gente não precisa entender. E a gente vai obter esses resultados de manifestações alinhadas, e a gente pode estar nessa transição e ter os dois efeitos desejados. Mas para isso, a gente precisa estar em vulnerabilidade, em rendição, prestando atenção no nosso corpo e mais, em verdade. A verdade. A verdade é muito importante. A verdade vos libertará, né? O quanto é importante a gente estar nesse estado de verdade, porque tu trouxe um ponto que é bem interessante, pessoal, que é um desafio mesmo no processo de cocriação, que é muito essa questão do pedido de confirmação. Quando a gente vai mudar de realidade, isso até está correlacionado muito com essa questão de sabotagem, a gente pode querer ficar no mesmo patamar por questão de costume. Então, vai ter pedidos de confirmação, vai acontecer situações para te perguntar, tu realmente está disposto, né, a ir para outra fase? Eu, dentro desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, que eu estou ficando realmente impressionada o quanto ele passou por várias situações e desafios aqui, fui falar com um ex-chefe meu muito querido, e ele falou assim, Vitória, se tu quiser, eu consigo uma coisa aqui em Porto Alegre para ti, eu sei que não é o que tu deseja. E eu pensei, eu juro para vocês, eu parei para pensar, será? Mas eu pensei assim, definitivamente não é o que eu quero.
Então, por mais que eu goste muito desse chefe, né? Porque, ao meu ver, a relação, assim, as relações no ambiente de trabalho são extremamente importantes. Eu pensei, não é o que eu quero. E acho que, se não me engano, não deu nem uma semana que eu recebi a confirmação, né, desse trabalho que eu queria mesmo, que era essa questão do home office. Então, o quanto é muito importante a gente se manter firme no que a gente deseja. E isso perpassa por todas as áreas da nossa vida. Se a gente, se justamente a gente está passando por alguma questão que está nos puxando para trás, o quanto a gente não tem que parar e dar uma observada. Nossa, isso aqui pode ser justamente um pedido para ver se eu estou disposta a passar para um próximo nível e fazer esse salto quântico, né? Acho que outra questão, assim, por fim, que é muito importante, é que você, né, meio polêmica, mas é algo que eu realmente acredito, que é a questão da energia sexual, gente. Porque eu tava comentando com o meu irmão, eu falei assim, olha, Arthur, esse período que eu fui para São Paulo, eu passei por um processo de preservação disso muito forte, eu tenho passado por esse processo, de realmente só se forem trocas profundas fazer valer a pena, porque querendo ou não, é energia de criação, né? Então, se eu não vou usar essa energia de troca com alguém que realmente faça sentido, que eu tenha uma conexão, eu prefiro usar para co-criar algo que eu realmente desejo. Então, o quanto eu tenho seguido isso, todos os princípios que eu trouxe aqui para vocês do que eu perpassei, eu pensei, gente, eu realmente acho que eu nunca fui tão coerente, né, com tudo que eu sei na aplicação também. E esse muito é um caminho de maestria, né, porque tu tem um conhecimento, mas tu aplica. E o quanto é realmente impressionante quando tu passa por esses desafios, mas tu consegue aplicar na prática. E não que seja fácil, tá, gente? Mas depois que a gente passa esse primeiro degrau, a gente vê que vale a pena, a gente consegue dar uma segurada. E tem muitos atletas, inclusive, que fazem isso, né, para performar melhor, que dão uma segurada nessa questão da energia sexual. Então, quanto é importante a gente ressignificar ela. Não é aprisionar, porque também repressão é terrível, mas é ressignificar ela por um período que for importante para realizar alguma coisa. Esse ponto da energia sexual é muito valioso, e quando a gente olha para algumas escrituras e para algumas religiões, a gente percebe uma grande distorção do feminino e da energia sexual. Então, o quanto reter essa energia e o quanto a gente usar e canalizar para algo que seja verdadeiramente do nosso desejo faz com que a gente avance, né? Esse é um bom ponto, a gente pode trazer um podcast falando sobre isso também, como canalizar a energia sexual, como funciona o processo de manifestação com a energia sexual. Mas, nesse podcast, a gente agradece, encerra com a fala da Vicky anterior, em que ela trouxe esse ponto de a gente estar alinhado com o que a gente verdadeiramente deseja. E se você sentir no seu coração, observe as suas crenças ao longo do processo de manifestação. Observe os seus medos, perceba se esse medo é seu ou não. Liste aquilo que você gostaria. E quando for listar, liste o mais abundante, o mais glorioso possível. Porque se até no processo de manifestação, que é entre nós mesmos e um papel, a gente não conseguir colocar a possibilidade mais grandiosa, talvez aí exista também uma distorção para que a gente possa olhar. Gratidão, Vicky, pela tua presença aqui. Foi maravilhoso. Esse acho que foi o episódio mais pessoal, né? Porque tem sido um processo para mim também trazer alguma experiência mais pessoal, porque eu sou uma pessoa, né, com uma boa taurina, com ascendente em touro, que eu dou uma segurada em muita coisa, mas eu pensei, não, vou trazer mais os meus processos como exemplo também, porque é mais prazeroso como ouvinte, né, a gente escutar um exemplo. Então, se esse episódio te tocar, espero que te ajude a materializar alguma coisa que tu deseje. E se tu tá passando por uma situação difícil, não ache que isso é impeditivo para chegar nos teus sonhos. Às vezes é só uma etapa.